Muito obrigado, Flávio, de verdade. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre a Lira. Eu entendo o papel da Lira em nossa cidade e eu sei o quanto ela passou e passa, né, dificuldades para que ela consiga resistir. Toda batuta tem que ter o ponto de equilíbrio. A maioria das pessoas se encantam com os movimentos. Ah, ele tá lá, que bonito, que bonito, né? Hein? Mas não é isso. A regência não é isso. Aliás, isso é a última coisa que nós vamos pensar. O que é que um maestro pensa primeiro? Ele pensa no grupo que ele tem. Eu poderia contar essa história de diversas formas. Pegar um amontoado de papéis e colar os momentos que marcaram a Lira. Mas, dessa vez, seguirei outro caminho. Isso porque quase toda cidade do interior tem a famosa banda da cidade. E assim como todas as outras, nossa banda resiste em papel, em música e em história. Narro esse momento não de 1974, mas sim de 6 de março de 1999. Neste sábado, foi a primeira vez que senti o barulho do ar. Isso, nesse dia, ao mesmo tempo que nascia, Flávio tinha acabado de integrar a Filarmônica Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, a Lira. Eu me chamo Paulo Marques, e sei que a minha, a sua e a história de todos os tobienses se entrelaçam nas partituras da Lira. Como disse, ela tem seus registros oficiais em 1974. Desde então, com instrumentos e sem instrumentos, com ou sem recursos, há 25 anos, Flávio e muitos outros defendem esse patrimônio. Cheguei aqui na Lira Imperatriz no dia 6 de março de 1999. Essa foi a minha entrada aqui, certo? Isso consta em ata, né, a minha chegada. E de lá para cá, eu encontrei uma banda que era composta principalmente por pessoas adultas. Tinha alguns jovens, mas era um percentual muito pequeno, 20% apenas, né, do quantitativo. E nós conseguimos, ao longo dos anos, transformar um pouco a lira e dizer e mostrar para a sociedade tobiense o papel da lira. A lira é uma escola de música. Os espetáculos que a Lira apresenta em Tobias são vistos com olhares de encantamento. A tamanha beleza conduzida pelos músicos em suas sinfonias esconde grandes desafios. As bandas de música, infelizmente, ainda não são vistas como escola de música, como transformador social, como um curso que profissionaliza, né? E como instituição mantenedora de uma tradição, né? E que faz história, na verdade, né? As bandas fazem história, né? Eu participo, inclusive, de um grupo de musicologia, que é o Caravelas, que é um grupo de musicologia que é composto por professores da França, Portugal e Brasil. E a gente tem discutido muito a contribuição das bandas ao longo de todos esses anos e por que não reconhecê-las, né, definitivamente como escolas de música. Porque aí
abririam-se portas para que os recursos possam chegar com mais facilidade, né? Porque aí não estaríamos infringindo nenhuma lei. A gente trabalha a vida toda, ou a vida inteira, mas não temos direito à aposentadoria porque a nossa profissão ela não existe, né, de direito. Ela existe de fato, mas de direito não. Isso é uma coisa que eu tenho levantado já há muito tempo. Na primeira audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado, em 2019, eu levantei essa questão, os deputados ficaram de analisar, mas não houve mais nenhuma discussão a respeito disso. Uma pessoa só, para ela poder dar aula de clarinete, flauta, saxofone, trompete, trombone, tuba, trompa, bateria e agora cordas, uma pessoa só, a gente sabe que fica um pouco difícil, né? E é uma luta muito grande para você fazer isso acontecer. Então, se a gente tivesse mais recursos, é lógico que a gente teria um professor para cada instrumento, que é o ideal, né? E o mestre, ou maestro, ele desempenharia apenas a função de maestro. O maestro não tem a obrigação de ensinar nem de tocar nada. O maestro ele vem aqui para reunir o grupo e reger e dar àquela música a sua melhor interpretação dentro do seu conhecimento, né? Dentro do conhecimento de cada um. Mas aqui a gente desempenha a função de tudo. Já chegou algum momento que você pensou assim, não, acho que desse mês a lira não passa. Já houve essas. Sempre há. Isso é uma constante. Né? Isso é uma constante. Isso é uma coisa que já me afligiu muito. Hoje já não aflige mais, né? Mas no início isso me afligia muito, né? Porque eu sofri bastante por onde passei, né? Na minha terra natal. Eu vim para Tubias porque eu estava simplesmente há um ano sem salários em Itabaianinha. Então, quando me ofertaram o emprego aqui, eu não pensei duas vezes. Eu vim e já vim de Malicuia e vim para ficar. Morei na banda, quando a banda era ali na Avenida 7 de Junho, morei 5 anos na banda. Eu vim para morar na banda, eu morei dentro da banda. Então, isso é uma constante na vida da gente. Mas hoje, graças a Deus, não sei se por felicidade ou infelicidade minha, eu tenho outros recursos, né? E eu posso me manter aqui, mesmo independente se a prefeitura colaborar ou não, para mim, se ela colaborar, eu vou gostar, lógico, né? Todos nós iremos gostar. Mas se disser, não vou colaborar mais, não tem problema. O trabalho continua do mesmo jeito, porque eu aprendi o seguinte, que além de fazer a coisa, é preciso que você tenha compromisso com o que você faz. Para a maioria das pessoas, não importa, né? O que você faz ou deixa de fazer. E aí eu entendi assim, eu criei o meu mundo é esse, e eu não deixo nada e nem ninguém interferir nele. Nem mesmo o fator financeiro. Essa daqui é a que eu mais uso, essa. Eu gosto muito dela. As batutas, elas precisam ter o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ó. Pá. Eu preciso ter um ponto de equilíbrio, tá vendo, ó? Então aqui eu pego aqui, ó. E aí com essa batuta aqui eu rejo horas e horas e não me canso. Porque eu acho que também para não confundir, né, quem tá acompanhando, né? Porque se não tiver ela tá confortável, né, na minha mão, certo? Talvez essa não tenha ponto de equilíbrio, mas vamos ver. Mas tem, também. Então o ponto de equilíbrio dela é aqui, ó. Toda batuta tem que ter um ponto de equilíbrio. Nenhum maestro compra batuta pela Shopee. Nenhum. Se comprar, você duvide. Porque a batuta é uma coisa muito pessoal. Você tem que ir lá, testar, ver se realmente... Porque ela precisa, antes de tudo, ter essa medida, ó.
certo? A medida é essa. Então, seu braço, naturalmente, deve ser maior ou menor do que o meu. Então, a batuta que serve para mim não serve para você. Você vai comprar uma batuta que vem aqui, aí vai ficar um negócio desconfortável para você. Ela vai pesar em sua mão. É lógico que ela é muito leve, mas depois de horas, você regendo, vai começar a ter cãibra. E não dá. Então, tem esses detalhes. Aos olhares desatentos, esse pequeno detalhe pode não significar muita coisa, mas, para a lira, a batuta pode representar o símbolo de uma luta travada. A banda surge oficialmente em 1974. No entanto, há registros de outras bandas que atuavam na década de 50. E esse é o ponto. Outras bandas sumiram com o tempo. E junto a elas, a lira também busca não sumir. Hoje tem 60 músicos na banda. Já teve algum momento que vocês passaram por dificuldades na aquisição de instrumentos para contemplar todos da banda, alguma coisa desse tipo em relação Ah, aos instrumentos? isso sim, isso é constante, né? Isso é sempre. A gente sempre estamos com déficit nesse aspecto, porque os editais são muito poucos, né? Por exemplo, e a Funarte, que é o órgão que mais colabora com as bandas de música, né? Na doação de instrumentos, partituras, concursos, palestras. Inclusive agora vai ter, de 7 a 10, vai ter o quarto simpósio de banda de música na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, essa semana, né? Então, a Funarte às vezes abre um edital. Mas, por exemplo, a Lira Imperatriz recebeu o instrumento agora, esse ano. Ela só vai poder participar de outro edital de doação de instrumento daqui a 10 anos. Porque quando vem, Sergipe tem 45 bandas civis e 3 militares. Esses editais, realmente, as militares não entram, né, porque já são instituições que têm recursos, né? 45 bandas, aí vem para 5 bandas. Então é muito pouco para você contemplar todas as bandas. Ao longo de 10 anos você não contempla todas as 10, né? Ou todas as 45. Fica difícil. Fica muito difícil. E aí a outra forma que a gente tem de adquirir instrumento é através das emendas parlamentares, né? Infelizmente, o custo de instrumento musical ainda no Brasil ainda é muito caro, apesar de termos a única fábrica de instrumentos de sopro da América Latina no Brasil, mas ainda é muito caro. O instrumento mais barato hoje custa em torno dos seus R$3.500. Alguém pode dizer, é um valor insignificante, sim, mas para a lira, que vai comprar muitos, Que vai ter manutenção você pegar, eu vou doar 200 mil para a lira em instrumentos. É uma quantidade razoável de instrumentos. E aí depois vem a questão da qualidade, porque o preço influi na qualidade do instrumento. Mas a gente, às vezes, por necessidade, não compramos um de boa qualidade, porque no lugar de comprar um de boa qualidade, a gente compra 10 de uma qualidade mais inferior, porque a gente precisa atingir um número maior de alunos. Então, essa é outra dificuldade. E isso vai respingar, né, ter como resultado uma afinação não muito boa da banda, pela qualidade do material. Então a gente fica muitas vezes nessa dúvida, sabe? Entre a cruz e a espada, porque de um lado a gente tem os alunos querendo instrumentos e do outro tem esse fator artístico, que é a afinação, o som, né? Como resultado, e aí a gente fica nessa. Então a gente compra um instrumento mais ou menos, nem tão ruim, nem tão bom, né? Mas não são instrumentos de boa qualidade. A gente tem poucos instrumentos de boa qualidade aqui.
mas a gente sabe que a dificuldade é grande, né? Nós enfrentamos a falta de recursos, nós enfrentamos a falta de reconhecimento, que ainda é pouco, é muito pouco, né? E a falta de visão de algumas pessoas, porque a banda, como escola de música, a única escola de música, né, do nosso município, e que já existe há décadas, ela poderia estar numa situação muito melhor, tanto na sua parte estrutural, física, uma sala adequada. Olha a sala que nós ensaiamos, isso não é uma sala adequada para ensaio. Salas de aula, instrumentos de boa qualidade, né? Nós temos hoje profissionais qualificados, mas que trabalham aqui, mas que recebem uma colaboração porque não é pagamento. Então, uma pessoa graduada ganhar um salário mínimo, não desfazendo, né, quem ganha um salário mínimo, mas a gente sabe que, poxa, você enfrentou uma faculdade, você enfrentou a dificuldade que é para fazer uma graduação, né, eu sei bem disso. E aí, né, então é uma colaboração isso aqui, de todos eles, e a gente agradece, mas a gente sabe que a dificuldade é grande. E a falta de reconhecimento, muitas vezes, nós temos um comércio muito forte, mas que pouco colabora com a banda. É vergonhoso dizer. Eu não vou nem falar em valores para os senhores não se assustarem com o valor que é arrecadado do comércio local. Se não fosse esse convênio que temos com a prefeitura, que também não é o valor adequado, mas é o que a prefeitura pode oferecer, a banda estaria fechada, porque o que se arrecada no comércio local não é suficiente. É uma quantia insignificante, mas é insignificante mesmo. Vou dizer, não chega a um salário mínimo, não chega a um. Então, para uma cidade como Tobias, uma cidade grande, e que tem uma marca cultural, até mesmo porque recebe o nome de Tobias Barreto, né, eu acho que a condição da Lira, ela deveria estar numa situação melhor, financeiramente como estruturalmente, em termos de estrutura física, materiais de trabalho. A gente poderia estar numa situação melhor, porque outras cidades têm uma situação melhor, porque tem pessoas que são mais preocupadas, a comunidade é mais preocupada com isso, em preservar e manter, né? Então, foram escolher as 7 maravilhas de Estância. O que é que está em primeiro lugar? A Lira Carlos Gomes. A Lira Carlos Gomes foi tida em votação, né, foi feita uma consulta popular, e a Lira Carlos Gomes é conhecida como a primeira maravilha da cidade de Estância. Então, tem cidades, tem comunidades, tem sociedades que compreendem mais a função, né? Às vezes a gente fica aqui, não recebemos visita de quase ninguém. Poucas pessoas vêm aqui olhar o ensaio nosso, visitar, perguntar. Quando chega a festa de agosto, a banda está mais em evidência, né? A gente nota uma preocupação, né? Principalmente daqueles que não moram aqui, que vêm, que fazem doações significativas para a Lira, e a gente agradece. Mas o dia a dia, né? A Lira não existe só em agosto, ela existe o ano inteiro. E a gente precisa manter isso. E para manter, a gente precisa de recursos financeiros. Sem o recurso financeiro, né? E aí essa diretoria que não ganha nada para exercer os cargos, é quem batalha por isso, né? É quem corre atrás, é quem vai. Porque eu mesmo não teria tempo. Ou eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra. Eu não posso cuidar da parte artística, musical e artística e cuidar da parte administrativa. Não dá, né? Não dá, né? E aí fica um pouco difícil, porque a gente precisa do recurso. Sem a colaboração não tem como funcionar. E não é só essa banda não, é qualquer banda, é qualquer instituição, até a casa da gente precisa, né? A gente precisa ter
uma renda para que a gente possa manter um pouco a, o básico, né? E às vezes a gente encontra dificuldades, muitas dificuldades. Mas, como eu disse anteriormente, eu tenho compromisso com o que faço, gosto do que faço. E nós estamos aqui, lutando sempre, até quando der. Depois das conversas com o maestro Flávio, percebi que muita coisa que havia preparado para esse curta precisava ser alterada. Ele precisava se transformar em um manifesto. Um manifesto pela cultura da minha cidade, pela música, pela história e pela singularidade de um povo. A lira é uma das inúmeras manifestações que, pela força da tradição, simplesmente acontecem. Por fim, me despeço dessa conversa sem um som conhecido por todos os tobienses, pois a lira só continuará tocando em uma cidade que a faça existir.